Seja muito bem-vinda à nossa imersão antifúngica Uma Nova Mulher. Para você que não sabe o que está acontecendo, todo dia tem um conteúdo novo por aqui, são vários conteúdos na verdade, para tirar mais dúvidas e trazer mais informação sobre tudo que envolve a síndrome fúngica. Então, síndrome é um conjunto de sintomas, então a síndrome quer dizer que a pessoa pode ter o problema desde a cabeça aos pés. Não necessariamente você vai ter todos os problemas, mas eu quero trazer a clareza de que problemas com fungos não está só na região íntima. E muitas mulheres acham que só tem um problema fúngico quando tem candidíase vulvaginal. E isso é errado. Desde que você começou a acompanhar aqui meu conteúdo, você já teve o seu despertar. E hoje a gente vai dar continuidade. Então, toda vez que eu trago uma informação que você coloca essa informação em prática, isso desperta algo novo em você, aqui o nosso código é através de chave. Então, você coloca uma chave aqui toda vez que eu falo alguma coisa e essa coisa desperta algo em você e você fala assim, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. E muitas pessoas nunca pararam para pensar que coceira no ouvido, coceira, por exemplo, na garganta, tem relação com o crescimento de fungos. Aí a pessoa faz o quê? Pá. E hoje a gente vai falar sobre emoções, sobre sentir, sobre aquela sensação que você estava. Até dei uma pausa aqui para lembrar todas as frases que as bem-nutridas comentam. Então, muitas falam assim, eu estava sentindo que eu estava ficando louca, não tinha paz. Eu não conseguia fazer as atividades da minha casa. Eu achava que o problema era na minha personalidade, que eu tinha que viver assim, me sentindo assim pro resto da vida. Eu sentia que meu casamento ia acabar, que eu tinha que terminar minha relação porque eu não conseguia me livrar dos fungos. E tem muitas mulheres que têm as emoções nos altos e baixos aí, digamos, como se fosse uma montanha russa mesmo. Então, em um momento tá tudo bem, no outro tá tudo muito mal. E é sobre isso que nós iremos conversar hoje, tá certo? E eu vou dar uma introdução sobre as emoções. Mas antes de entrar nessa parte, eu quero já trazer um despertar para você que toda vez que há um crescimento de fungos dentro do teu corpo, se você tem um conjunto de sinais e sintomas, seja uma micose na unha, uma candidíase, uma descamação no couro cabeludo, uma infecção de repetição associada com, por exemplo, infecção urinária, herpes, candidíase, estufamento, não importa o sintoma. Os fungos, eles se alimentam, o fungo é parasita, tá? Fungo é um parasita. Então, ele se alimenta de nutrientes. Então, ele rouba o nutriente de você. É por isso que coça, descama, a unha vai embora, fica esfarelando. Então, o fungo consome para poder o quê? Ele digere para poder ingerir. Então, ele rouba de você nutrientes. Com isso, ele rouba a sua energia também, a sua disposição, os seus nutrientes. Por isso que você tem vontade exagerada por determinados alimentos. Por isso que você tem alterações de humor, porque para formar neurotransmissor, eu preciso de nutrientes. E você não está nutrindo o seu corpo. Se você tem um super crescimento de fungos, você está nutrindo o quê? Mais os fungos do que o seu próprio corpo. Então, você não forma neurotransmissor da forma que deveria e você tem muitas oscilações de humor. Então, tem altos e baixos o tempo todo. Então, a B6, por exemplo, que é fundamental para uma sensação de bem-estar, para uma plenitude, vai para o fungo e não vai para você. O magnésio vai para o fungo e não vai para você. A biotina, que deixaria teu cabelo belo, tua unha bela, vai para o fungo e não vai para você. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que fica com você, o que vai para o fungo. E a partir de agora você vai o quê? Opa, assumir as rédeas da situação. Porque se você tinha a expectativa, você colocou toda a sua expectativa naquela pomada, naquela medicação isolada, que isso iria aniquilar os fungos da face da terra, isso não aconteceu. E é por isso que você está aqui acompanhando o meu conteúdo, porque você já entendeu que não é assim que funciona, que os fungos são, ligeiros. Mas, mulher, você é mais esperta que os fungos, tá? Você pode ser, né? Pode ser. Então, a partir do momento que você para de repetir o padrão, você se torna mais esperta que o fungo. Então, você vai lá
e conduz a situação da forma que realmente deve ser feita. E é esse o assunto aqui de hoje. E antes de a gente entrar em detalhes, de eu falar de alguns nutrientes para vocês, de alterações de humor, dessa montanha russa que os fungos causam quando há o supercrescimento, eu quero convidar aqui a Betânia, que é uma bem nutrida, que ela vai contar como ela se sentia. E é importante o sentir, a mulher compreender o sentir, porque muitas vezes dá aquela sensação de que tudo é emocional. A culpa da minha candidíase é a emoção. A micose na minha unha, a culpa é a emoção. A coceira no ouvido, a culpa é a emoção. E claro, nós temos origens emocionais e nutricionais. Só que não estão separadas. Nós não somos um ser separado. Nossa emoção, o nosso cérebro é separado do nosso corpo. Para o nosso cérebro funcionar, precisa de nutrientes. O cérebro não funciona sem DHA, sem B6, sem magnésio. O cérebro não funciona. Então, a sua emoção, ela precisa ser modulada também com a sua nutrição. E vamos despertar isso aqui hoje. Porque é importante vocês terem essa visão do sentir, tá? Pra realmente, até dei uma respirada aqui, porque eu lembro desde o primeiro depoimento que uma bem nutrida entrou aqui para contar como que ela se sentia, como que era a vida dela, antes de ela descobrir que estava com problemas de fungos. E eu quero que você se sinta se libertando dessas algemas, que você realmente tem um rompimento dessas algemas aí que estavam te prendendo e deixando você com essa sensação de que sua vida é isso aí. A sua vida são essas medicações, que sua vida é se sentir assim, que o seu feminino está completamente afetado. Sua vida não tem que ser assim, tá? Muito obrigada, viu, Oi, pelo oi, seu Sheila. tempo. Muito obrigada a você. Oi, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui com você e conversando com vocês e poder compartilhar um pouco aqui da minha história. Ah, maravilhosa. Para quem não sabe, eu chamo de bem nutrida quem aplica o método. Então, quem está no método, eu chamo de bem nutridas, que são as mulheres que compreenderam que estavam vivendo a síndrome fúngica, aplicaram o método e hoje entram aqui para compartilhar uma parte da história delas. Então, tempo é vida. Então, elas doam a vida delas para te mostrar que há um caminho diferente a ser percorrido e que você pode se sentir bem também. Betânia, obrigada pelo seu tempo, pela sua vida. Obrigada. E conte para nós, para a gente começar, como que você sentiu que você estava vivendo algo relacionado a fungos? Você lembra quando que tudo começou? Então, desde pequena eu já tenho alguns episódios de Cândida, mas tudo piorou com 18 anos, né? E eu comecei a ter muitas crises de candidíase, eu tinha rosácea, muita acne. Eu tive alguns episódios de desidrose nas mãos, mas na época era assim, não sabia, né, o que estava se passando. Eu ia nos médicos e passavam remédios e nada que resolvia. Eu lembro que eu tinha tanta rosácea no rosto que eu chegava, tipo assim, eu não entendia. Falava, meu Deus, o que é isso? Eu ficava muito vermelha. Eu ia no médico, o médico falava que não sabia, que era do meu organismo, mas era uma coisa que me incomodava muito, era rosácea e acne, né? E os episódios de cândidas eram constantes, era todo mês eu tinha cândida. E eu não sabia mais o que fazer. Na época, eu procurei tudo que é tipo de profissional, procurei também uma pessoa que aplicava vacinas, e na época também não resolveu. Foi até muito difícil para mim a vacina, era algo muito dolorido e tinha que ficar tomando todo mês, então eu fiquei muito para baixo e acho que até piorou a situação na época. Então eu fui convivendo com isso. Aos 17 anos fui convivendo, tinha os altos e baixos, né? Tinha a época que eu estava bem, e era épocas também que eram aquelas crises que, tipo, eu não aguentava mais. Mas piorou foi em 2020, porque a pandemia veio, né, e eu perdi os meus sogros, né, pela Covid.
Então eu fiquei bem chateada, meu emocional caiu bastante nessa época, então eu comecei a ter cândida todo mês. E era coceira no ouvido também. Eu fui até no otorrino, né, no médico, para saber o que estava acontecendo, porque eu estava com tanta coceira que eu não sabia. Aí ele falou para mim que não era nada. Eu falei assim, gente, não é possível. Não sabia o que que era, mas e eu fui convivendo com tudo isso e eu não sabia mais o que fazer. Nesses últimos meses eu estava bem perdida mesmo, não sabia, até que eu descobri o seu perfil. E quando eu descobri o seu perfil, eu falava, gente, parece que é uma luz, que tudo que você falava era tudo que eu estava vivendo, que eu estava sentindo naquele momento. E na época, quando eu entrei, né, comecei a fazer o método. Com umas 2, 3 semanas, eu comecei a ver melhores absurdas da coceira, porque eu estava com uma coceira perianal muito grande e com 3 semanas eu tinha desaparecido. Então, fiquei bastante animada, muito animada mesmo e muita felicidade, fora que eu comecei a sentir muitas melhoras, tô até nervosa, né? Mas senti muitas melhoras e muita coisa. Eu acho que eu ficaria aqui 1 hora contando a minha vida para você resumir bastante. Mas eu comecei, uma das coisas que eu mais me senti foi a libido mesmo, que voltou, assim, com força. Estou me sentindo viva, assim, por dentro, por fora. O cabelo tá, assim, espetacular, como nunca esteve, a pele. Eu comecei a me sentir bonita, sabe, outra vez. Ah, E isso foi muito bom para mim, muito bom mesmo, por isso que eu tô aqui, porque eu tenho certeza que muitas meninas que estão passando por isso, eu tenho certeza que o método vai ajudar vocês, absoluta, como eu tô tão feliz de estar aqui conversando com vocês e contando a minha história, porque é algo que, imagina, 17 anos convivendo com isso, 17 anos sem saber o que fazer, sem resposta, nenhum médico dava uma resposta, nenhum médico. Então, fui convivendo com isso, fui aceitando, achando que isso era meu, mesmo que era do meu organismo, até que eu vi que muita gente passa pelo mesmo problema que eu. E eu até falei com meu marido na época, gente, não é só eu que estou passando por isso, são várias meninas, várias pessoas. E e na época, quando eu descobri que eu estava com essas crises de candidíase, achei que era só comigo o problema. Mas, graças a Deus, eu estou vivendo uma fase muito boa na minha vida neste momento. que Muito bem. feliz mesmo. Bênção, Betânia. Muito obrigada por compartilhar isso, que é algo tão íntimo. Eu vejo as mulheres que estão aqui a primeira vez assistindo o conteúdo e muitas delas têm essa sensação, né? Tinham essa sensação de que o problema era só com ela, que só ela tinha isso, porque as pessoas em volta muitas vezes não falavam sobre o assunto. E não, isso é um problema de saúde pública, inclusive, né? É uma questão aí muito Sim. mais profunda. E Betânia, você sentiu a questão da libido, de energia, e fazendo um link, inclusive, com o conteúdo de hoje, quando você pensa no como você estava, porque você citou 17 anos, né? Foi isso? 17 anos. Aliás, assim, esses 17 anos eu comecei a parar para perceber como eu não tinha vida, né? Porque eu vivia arrastando pela casa para fazer as para cuidar da minha filha, era difícil. Eu, tipo, não entendia por que que era tão difícil cuidar da minha filha. Eu me sentia cansada o tempo todo. Às vezes eu só ficava deitada e não entendia por quê. Eu fui no médico, eu fiz todos os exames, não tinha nada. E simplesmente eu vivia com fadiga, uma fadiga muito grande que eu cheguei até a ser chamada de preguiçosa, porque eu não conseguia fazer nada. Era muito difícil, era uma tristeza que eu sentia que eu não sei te dizer. E assim, o que eu mais senti depois que eu entrei no método foi que eu me sinto mais forte, sabe? Mais forte para resolver as coisas, mais mulher. Isso tudo eu sinto. Até para conversar, até para poder
é, ir numa reunião, ou conversar, sabe, com os amigos, eu me sinto mais firme. Antes eu era muito insegura. E eu fui sentindo que essa vitalidade foi chegando aos poucos, está chegando, né? Graças a Deus que eu tô no começo, mas eu já vi melhores absurdas já com o método. E assim, eu tô vivendo a minha melhor fase da minha vida. E eu falo que eu não volto nunca mais para minha antiga vida. Nunca mais com os meus velhos hábitos. Eu não sinto falta. Ui! Eu não sinto falta de hambúrguer, eu não sinto falta de pizza, não sinto. E eu tenho mesmo aquele prazer de comer a comida, de saborear a comida, antes eu não tinha esse prazer. E o mais legal é que eu estou adotando essa mesma rotina de vida saudável para minha filha, que também vivia com alergia, vivia com problema respiratório. E, e eu sinto que hoje ela está bem melhor, ela vivia doente, então eu acho que ela também está no bom caminho. E Betânia, voltando nesse tempo aí dos 17 anos buscando respostas, e você teve até um gasto com a vacina. Sei que muitas mulheres que estão aqui tentam essas estratégias alternativas de buscar vacina, outras buscam laser, e tá tudo bem, cada um pode buscar as terapias alternativas, desde que tenha a consciência, né, do tratamento local, né, que você tem uma tentativa ali de tratar o local, ou a imunidade, né, que é na esperança de que o seu sistema imunológico vá ser acionado com essa vacina, que é essa proposta. Você tem noção do quanto que você gastou do período que você teve as primeiras queixas até você compreender qual era o caminho, né, o caminho do método, da tradicional? Foi o seguinte, com 18 anos começaram mesmo as crises, né? E a minha ginecologista já não estava nem aguentando mais, ela não tinha nem mais o que falar comigo. Falava, olha, eu não estou entendendo. Mas eu conheço uma pessoa que aplica vacina, aqui do meu estado mesmo, então eu viajei para a cidade dela. Só a consulta dela na época era R$ 350. E não cobria plano de saúde, era particular. E eu fui, viajei, gastei com a viagem, fui tudo lá em busca realmente do tratamento. Chegando lá, ela me passou a vacina, que na época era super caro, mas eu paguei, né? Achei que seria viável. Então, fiquei, acho que uns 3, 4 meses aplicando a vacina direitinho. Como eu não morava na mesma cidade dela, ela enviava a vacina para mim na minha cidade, então ficava mais caro ainda. Então, eu comecei a ficar desanimada por conta disso e também porque, tipo assim, não adiantava. Eu sentia que eu estava ficando mais nervosa, estava piorando. E ela me passou vários hábitos que, tipo assim, não me adaptei. Hábitos, assim, que me deixaram bem emocionalmente, fiquei para baixo, sabe? Então, eu larguei a vacina. Falei, não, não tá dando certo. Quase 5 meses. E não deu certo. Então, larguei. E foi aí que eu fui no dentista. Eu fui fazer um clareamento nos dentes. E, na época, o dentista falou que eu não poderia tomar refrigerante. Mas por conta do clareamento. Uhum. Então, eu decidi nessa época parar de tomar o refrigerante. Falei, vou parar, defina, tem 10 anos que eu não tomo refrigerante. E aí, eu senti uma melhora nesse período que eu parei de tomar o refrigerante. Eu senti uma melhora, assim, eu tinha crise, mas eu vi que estava melhorando. Então, eu comecei a conviver com poucos episódios depois que eu parei de tomar o refrigerante. Mas foi 2020, parece que voltou com mais força, né? E aí foi que realmente eu fiquei baqueada mesmo, vamos dizer a palavra, né? E você consegue ter fazer uma conta assim de. Eu sei que mulheres, a maioria, eu acho que das 250 que estão aqui, talvez 1% tenha planilhado quanto que gastou com a doença. Você tem noção de quanto você gastou com a doença, assim, se for falar em valores? Porque a mulher, a partir Uhum. de agora, a nova mulher que está aqui, precisa saber quanto que está gastando com a doença.
porque o seu dinheiro vale muito. Então, você tá ali comprando a pomada, a medicação, você tem que olhar quanto que você gasta, você tem que anotar isso, colocar numa planilha. Tem que ter controle disso. Porque senão fica parecendo que eu não tô gastando, mas tá gastando com doença, né? É importante ter esse controle. Você tem essa noção, Betânia? Se você fosse chutar, porque eu sei que faz tempo. Ah, eu acredito que foi mais de 5.000, viu? Porque só com consultas particulares e plano de saúde realmente também vem cobrando, né? Cobra uma Uhum. porcentagem. Fora os remédios, né? Que essas pomadas vaginais, elas são caras, né? E sempre eu comprava ela e não sei se pode falar, mas os meus pequenos lábios ficaram até um pouco atrofiados de tanto passar pomada. Eles diminuíram por causa das pomadas de corticoide, sabe? Que eu passava diariamente, era óvulo. Então, para te dizer, acho que foi mais de 5.000, porque são 17 anos e eu consulta 350, remédio 80, fluconazol nunca era um, era mais de, era uma caixa, né, com 30, né, porque sempre eu tomava 11 comprimidos por mês, né, que eu fazia o tratamento, né. E eu tinha muitas dores no estômago depois, muitas dores mesmo, e eu nunca associei a isso, que era por causa do remédio. Foi por agora. Foi depois que eu realmente entrei no seu método e vi você falando sobre no efeito colateral do remédio, que eu me atinei que eu tinha muitas dores no estômago por conta dos remédios. Mas eu acredito que foi isso. Eu não posso dizer com precisão o quanto que eu gastei. E, Betânia, falando de coisa boa, porque o gasto já foi passado, né? Agora É, é investimento em saúde, que é isso que você está fazendo. Se você for pontuar três coisas assim que você sentiu mais melhora, se você fosse pontuar três, quais seriam as três top, assim, três melhorias da sua saúde? olha, o que eu mais senti, assim, depois que eu entrei no método foi a minha libido, a minha vida, a minha alegria. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar para os velhos hábitos. Eu igual te falei, com 3 semanas, eu estava com uma coceira perianal, ela melhorou. Eu tinha também uma mancha, né? Há muito tempo, que eu acho que era micose na virilha. Ela ficou vermelha, foi ficando vermelha, de repente ela desapareceu. E isso foi para mim uma vitória. E o corrimento, porque eu tinha muito corrimento, nossa, muito mesmo. Muito, e foi uma melhora absurda no corrimento. E eu estou muito feliz, muito mesmo. Aquela ardência, né, que a gente sente de sentar, né? Eu sentava assim, sentia aquela ardência. Hoje eu também já não sinto mais essa ardência. Eu estou muito mega feliz, Sheila, muito. Você dá para ver o meu sorriso, né? Por isso que eu decidi participar, porque eu queria muito compartilhar isso com você, né? Contar a minha história e para todos que estão assistindo, porque eu sei que todos que estão aí estão passando pela mesma dor que eu passei. E eu senti que a minha missão seria falar para todas vocês que existe esperança se vocês se dedicarem, se vocês fizerem tudo direitinho. Vale muito a pena. Hoje em dia, eu falei isso com a minha mãe outro dia, a gente às vezes investia, né, naquele melhor hambúrguer gourmet, né? Eu vou pagar aquele melhor hambúrguer, né? Agora eu vou no hortifruti, assim, vou pagar pelas melhores frutas, sim, são caros, mas vou pagar, que vale muito a pena. Para mim, esse é o investimento que eu estou fazendo para minha vida e para minha saúde. E eu estou muito orgulhosa de, de, de ter feito parte desse método e ter investido, porque foi a melhor coisa que eu fiz. Betânia, muito obrigada, viu? Maravilhosa. Obrigada É, pelo seu tempo, pela sua energia. Senti a sua alegria daqui. Obrigada, porque
A alegria de vocês quando vocês compartilham o relato de vocês é como se vocês acionassem a minha bateria para eu poder transmitir isso de volta para todas essas mulheres que estão aqui precisando dessa energia para seguir em frente, porque muitas já até desistiram, né, das próprias vidas, né? Porque uma pessoa com doença não consegue fazer mais nada praticamente, né? Eu não conseguia fazer nada, nada, nada. Vivia cansada e não sabia, triste, chorava à toa. Às vezes, quando eu estava na TPM, tudo piorava. Então, eu achava que eu estava doente. Eu falava, gente, eu tô doente, não sei por quê. Eu ia nos médicos e ninguém falava, oh, você tá bem, você exame estava bem, mas eu estava era com a síndrome fúngica. Então, ninguém tinha resposta para mim. Ninguém. E eu Obrigada encontrei no método. Obrigada, Sheila. Muito pelo obrigada. Um tempo, beijão. viu? Um grande Nada. beijo. Um Sinta-se abraço. abraçada. Um Um beijo. beijo. Tchau. Vocês sentiram aí pela história da Bethany maravilhosa. A Bethany, o caso dela é um clássico, né? Deixa eu abaixar aqui minha câmera. É um clássico de uma candidíase que não é tratada corretamente e começa ali a ter uma avalanche de sintomas. E quando eu digo tratada corretamente, porque só usar pomada e a medicação, você que está aqui mais tempo já entendeu que isso não traz o processo de cura como deve ser feito, né? Porque trabalha só o local, só a região que está com supercrescimento de fungos. E aí, mulheres, vocês pegaram alguma chave do relato aqui da Bethany? Alguma coisa que ela compartilhou, fez conexão aí com o que está acontecendo com você? Você está tentando alguma coisa que ela já tentou e ela mostrou para você que não é esse o caminho? Porque eu trago essas mulheres aqui e elas se expõem a história delas, assim como eu já expus a minha história para vocês, para realmente trazer uma luz para sua vida, para mostrar para você que tem um caminho sim diferente. E para quem está perguntando do método, a inscrição ainda não está aberta. Por quê? Vou explicar isso aqui para vocês antes da gente falar do conteúdo aqui de hoje, para a gente fazer um link aí com o assunto. Antes de você entrar no método, você precisa aprender uma base. E essa base eu entrego para vocês aqui gratuita, que é essa imersão. Então, isso seria o primeiro módulo do método. Então, eu trago vários assuntos para realmente você compreender o que está acontecendo aí com você e já colocar algumas coisas em prática. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui, eu ensino alguma coisa. Então, quem assistiu os conteúdos da semana passada, aplicou, sabe do que eu estou falando. Então, assim a gente vai seguir juntas até a próxima semana. E na próxima semana, vocês aplicarão os testes de diagnóstico nutricional, que é de extrema importância, e os testes para confirmar se você está vivendo ou não a síndrome fúngica, que é chamada também de disbiose fúngica. A chave que eu falo aqui para vocês é quando eu faço, ou quando eu falo ou faço, né? Seria também alguma informação, eu passo para vocês alguma informação que você identifica aí que faz sentido para você. Aí, isso aqui faz sentido para mim, Sheila. Foi importante o depoimento da Bethany. Então, eu vou lá e coloco a chave aqui, tá? Então, é isso que representa a chave para quem é nova por aqui. Porque para você sair do efeito do adoecimento, do efeito adormecimento das medicações, você está fazendo parte de uma base populacional, de uma base que fica muito, muito mais medicada do que tratada de fato. Então, eu estou tirando aqui você, te ajudando, porque você está fazendo isso, né? Estou te guiando para você sair dessa base, tá certo? Então, vamos lá falar sobre emoções, sobre a montanha-russa, sobre a TPM. Vocês viram o relato dela, ouviram o relato dela, como ela se sentia? Sentir. A palavra de ordem aqui é sentir. As pessoas achavam que ela era preguiçosa, ela disse no relato dela, sentia um cansaço, uma fadiga, falta de libido. Muitas outras bem-nutridas relatam que irritabilidade, alteração de humor, e eu vou te explicar por que isso acontece. E você tende a achar que a culpa é a TPM. E eu digo aqui para você que não.
Como assim, Sheila? Então quer dizer que quando eu vou ficar menstruada, eu não tenho que ter nenhuma alteração comportamental? Quando você vai ficar menstruada, você tem uma alteração nos seus hormônios, sim, que isso é natural, todas as mulheres têm. Por isso que tem momentos que a gente tem mais força, mais criatividade, tem momentos que a gente fica mais reclusa. Mas isso não faz com que você perca as suas funções, as suas habilidades e você consiga desempenhar com excelência aquilo que você determinou para o seu dia. Então, as alterações de humor para uma mulher que se conhece, então, uma mulher, se você tô perdida, não sei, não sei nem a data da minha menstruação. Então, a partir de agora é interessante que você saiba, tá? Que você compreenda o seu corpo. E mais importante que isso, você compreenda que enquanto você estiver com crescimento de fungos, seja na unha, no couro cabeludo, na região íntima, nos intestinos, porque causa estufamento, enquanto houver esse supercrescimento de fungos, essas sensações elas irão prevalecer. E você não pode ficar chicoteando a si mesma de falar assim, nossa, eu não consigo fazer as coisas, tá tudo ruim. Porque é um processo, é igual uma borboleta. Então, ela ali é uma lagarta, fica ali no casulo, aí ela se transforma numa borboleta. Então, você está passando por esse processo. Então, para se libertar, eliminar o crescimento de fungos, é você passar por um processo. E é exatamente isso que você está recebendo aqui na imersão. Então, adianta eu comer o alimento mágico, o coco? Não, porque o corpo, ele é um todo. Então, você precisa de uma estratégia completa. Lembra que eu falei das vitaminas que a gente precisa para que as nossas emoções fiquem moduladas e funcionem do jeito certo? Então, você concorda que se você simplesmente usa, um exemplo, um alho cru, tem gente que faz OB de alho, tá? Tô dando aqui um exemplo, tá? Das coisas que eu vejo vocês falando muito, dando os relatos, tá? Não estou falando que é totalmente errado, que é totalmente certo. Eu não oriento, tá? Não oriento isso. Mas eu quero trazer essa informação aqui para você compreender o que acontece dentro do teu corpo, do teu tubo digestivo, porque começa na boca e vai até o final dos intestinos. Então, fazer um tratamento local, uma estratégia local, isso não faz com que você trate o todo. Você não tem uma capacidade de reconstruir os seus neurotransmissores que trazem bem-estar para o seu comportamento, a sensação de bem-estar, nem a sensação de recompensa que a dopamina faz, nem a sensação energética que a endorfina traz, colocando um OB de alho. Você, que é uma mulher inteligente que está aqui, está compreendendo isso. Então, se para eu ter um comportamento, se para eu me sentir melhor, eu preciso de um conjunto de nutrientes, que isso eu posso fazer todos os dias através da minha alimentação, para modular aquilo que eu quero sentir, para reconstruir o meu corpo, o meu tubo digestivo, e eu não posso alimentar fungos. Como que eu faço tudo isso? Por isso que é uma metodologia, é um passo a passo, é uma estratégia. Mas a partir de agora, de hoje, o que você já pode sair daqui sabendo e fazendo. Que na semana que antecede a sua menstruação, ou nos momentos que você sente que você tem mais oscilação de humor, então você tem essa sensação de que alguma coisa está errada com as suas emoções, é importante você ter a consciência de que você precisa consumir mais alimentos que regulam o seu corpo. Tá? Então, Sheila, o que regula o meu corpo? O que regula o corpo, mulheres? Vou colocar aqui duas opções para vocês. O que regula o corpo? Uma margarina ou uma manteiga? O que regula o corpo? Uma banana ou um algodão doce? O que regula o corpo? Um açaí
ou um Häagen-Dazs? Tá? Então, assim, é para regular o nosso corpo, precisa do conjunto de pequenos pedaços que são chamados de nutrientes que estão presentes nos alimentos. Então, toda vez que vocês escutarem eu falar nutrientes, algumas pessoas já são mais familiarizadas com esses termos nutricionais, mas você não é obrigada a ser familiarizada com isso. Você é obrigada a só saber o que é comida, tá certo? Só que dentro da parte terapêutica da alimentação, aí por isso que é uma terapia nutricional, há alimentos que favorecem mais o processo de cura, porque é terapêutico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo dos olhos, tá? Dos olhos. Porque vai fazer vínculo com a mente também. Que a gente está falando de mente, de comportamento, então vai ficar legal aqui esse exemplo para vocês. Eu amo açaí, gente. Poucas pessoas pensam em nutrir os olhos. Mas você que está aqui e usa óculos, eu não uso mais óculos. Não porque eu voltei a enxergar totalmente, tá? Porque o óculos só mascara o problema, tá? Por isso. Os nossos olhos precisam de nutrientes também. Então, quando você ingere, quando você come alguma coisa, algum alimento, e você tem um objetivo de tratar alguma coisa, então eu quero tratar a minha visão, eu quero tratar a minha região íntima, eu quero tratar a minha mente, eu escolho um alimento, e isso dentro da terapêutica vocês aprendem de forma completa, mas hoje aqui eu vou trazer a estratégia pensando nas emoções, no comportamento, que isso tem vínculo direto com a região íntima, com os intestinos e com as emoções. Porque lembra, a origem emocional não está isolada da origem nutricional. Tudo está interligado. Então, quando acontece uma situação difícil, como aconteceu com a Bethany, que ela citou que os sogros morreram por conta do Covid, e ela já tinha o problema fúngico desde os 17 anos, 18, né? Não me recordo se era 17 ou 18, o crescimento de fungos se expandiu, mas não porque ele surgiu do nada. Já existia um quadro fúngico, compreende? E muitas das mulheres que falam assim, eu tô grávida e agora a candidíase apareceu, surgiu agora, do nada. Não tem essa de do nada. Na nossa vida, nada é do nada. Tudo é uma construção ou uma desconstrução, tá? Então, sobre os olhos, trazendo essa reflexão aqui para vocês, por exemplo, um nutriente que a gente ingere para o cérebro, que é chamado DHA, que está presente na sardinha, que é fácil de comer sardinha aí, né? Então, quem está aí perto da feira, que vende frutos do mar, no supermercado, tem enlatado também, que não teria problema nenhum comer e tudo mais. Então, a sardinha tem esse DHA. E você come para os olhos, e esse mesmo nutriente trata seus olhos e trata seu cérebro também. E esse mesmo nutriente é o que traz o processo de melhorar o comportamento e o aprendizado. Olha que coisa linda. E agora pensando em emoções, em candidíase, em síndrome fúngica mais diretamente, quando vocês, por exemplo, estão no próximo da menstruação e vocês não consomem os alimentos reguladores ou consomem numa quantidade baixa, porque aquilo que você acha alta, para essa fase, principalmente da menstruação, mulheres, essa fase da menstruação é uma fase que o nosso corpo precisa de mais comida, mais alimento regulador. E você continua comendo igual a semana passada. E você continua comendo igual o começo do mês, porque você nem tinha pensado, nunca refletiu sobre isso, porque ninguém te ensinou. E aí você começa a ter alteração de humor, de comportamento, porque está faltando, por exemplo, a B6, a vitamina B6. Ai, Sheila, mas onde eu vou achar a vitamina B6? Qual alimento? Vou dar um alimento clássico, que a gente já falou aqui. A banana. Só que, Sheila, eu já como a banana. Tá, você comeu quantas bananas na semana passada, nessa semana? Você comeu sempre a mesma quantidade de banana? Pegar a chave?
Então, para eu regular o meu corpo, pensa que é igual um carro que está na estrada para ir até uma cidade. Todos os dias ele faz. Você está aí com o seu carro fazendo o trajeto até o trabalho. Só que aí você chegou o final de semana e você vai viajar para a praia e é mais longe do que o seu trabalho. Você vai colocar a mesma quantidade de combustível? Você pegou o carro e vai até o seu trabalho todos os dias. Só que final de semana você vai até a praia, que é mais longe. Você vai colocar a mesma quantidade de combustível? Não, você vai ficar parada na estrada. Você não vai chegar em lugar, você não vai chegar lá na praia. Você vai ficar ali, ó. Eu coloquei a mesma quantidade de combustível e quero chegar lá na praia, bela, com a mesma quantidade de combustível. Pegaram a chave. Então, isso aqui é só o começo. Esse é o despertar que eu quero que vocês tenham toda vez que vocês assistirem um conteúdo da imersão, para que vocês estejam preparadas a realmente subir o degrau das mulheres que decidem ser bem nutridas. Porque quando você se transforma uma mulher bem nutrida, você começa a se desenvolver muito melhor no seu trabalho, porque você fica mais inteligente, você fica mais bonita, você assume de fato a sua libido, assume no sentido de que estou sentindo agora o que eu devo sentir, porque funciona do jeito certo. E quando eu falo aqui para vocês libido nas alturas, é no sentido de você ter um corpo funcional, você ter energia para a vida. Não é para você ficar, né, nas paredes fazendo. Não, não é nesse sentido. É no sentido de energia vital, energia para realizações. E é claro que tem momentos que a gente fica mais reclusa, mais introspectiva, principalmente quando a gente tem os movimentos, né? Estrogênio, progesterona, testosterona, isso é natural do nosso corpo, é fisiológico. Mas isso não leva a gente ao adoecimento. Porque você sabe que seu carro vai mais longe. Então, se você sabe que é mais longe ali, o que ele precisa de mais? Combustível. O seu corpo é a mesma coisa. Se você vai ficar menstruada, você precisa de mais combustível. Então, essas oscilações de humor, elas demonstram se você está igual uma montanha russa. Se você estava com uma sensação de que estava ficando louca, eu tô ficando louca, qualquer coisa eu explodo, eu tenho atitudes que eu não teria normalmente, é porque está faltando combustível também. É o combustível certo para modular as suas emoções. E emoção, eu não trato sozinha, eu trato junto emoção e nutrição. As duas coisas associadas, tá certo? Mulheres, a partir de agora, se o carro for mais longe, bota mais combustível, tá bem? Pegaram aí a chave do dia, certo? Porque, claro, uma pessoa que tem uma tristeza profunda e não tem nenhum sintoma fúngico, quais são os principais sintomas fúngicos que vocês verificam aqui quando há os relatos, os depoimentos das bem-nutridas? É micose, candidíase, manchas na pele, dermatite seborreica, desidrose, igual eu tive micose e desidrose. Desidrose não é tão comum as pessoas falarem, porque é um grupo menor de pessoas comparado à candidíase. Mas dermatite, desidrose está associado. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, eu me sinto triste, eu me sinto sem energia, por exemplo, como eu me sentia quando eu estava com a síndrome fúngica? Porque para quem é nova por aqui, eu falo sobre síndrome fúngica porque eu vivi o quadro em 2017. Eu me sentia sem energia para desenvolver os meus projetos, os meus sonhos. Eu não conseguia ter energia para fazer as coisas. E eu achava que era uma característica minha. E foi quando eu eliminei a síndrome fúngica que deu a virada. Que eu comecei a colocar as coisas em prática, de fato. Até mesmo as coisas aqui no digital. Porque eu já tinha o meu canal no digital desde 2015. Mas eu me arrastava, gente. Mesmo sendo nutricionista, tá? E eu peço para vocês compartilharem os conteúdos. Então, se você conhece alguém que tem sintomas, que nem sabe que existe síndrome fúngica, compartilha o conteúdo, compartilha os posts que eu coloco aqui no Instagram, que tem o carrossel explicando os sinais e sintomas, porque as pessoas não sabem. Você viu o tempo que a Bethany demorou para identificar, para achar a informação? Quanto tempo, quantos anos ela passou buscando a informação?
Então, se a gente conseguir compartilhar, vocês passarem essa mensagem adiante, da mesma forma que a mensagem chegou a você, porque eu patrocinei um post, então chegou mais rápido, mas eu não consigo chegar em todo mundo, porque há um teto de investimento, né? Vocês sabem disso daqui, então eu não consigo fazer com que todo mundo que tem um problema de saúde pública, como esse, receba essa informação. Então, eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar, tá? Na verdade, mulheres, quando a gente fala de ser humano e processo terapêutico, não tem como não ter vínculo com comportamento. Dificilmente eu consigo tratar uma pessoa que tem um problema nutricional sem olhar o comportamento. Uma pessoa que tem um problema, vamos supor, de obesidade. E essa pessoa começa a emagrecer, ela perde 40 quilos, elimina 40 quilos. Só que de repente ela começa a voltar a fazer tudo que ela fazia antes, começa a ganhar peso, tudo de novo. Pode olhar? A gente vai olhar a história dessa pessoa. Essa pessoa sofreu algum abuso. Isso é só uma curiosidade aqui que eu trago para vocês. E por que é importante eu saber essa informação? Porque isso é comportamento humano. E como eu trago aqui sempre para vocês a informação completa. Você não é a sua região íntima isolada, você não é a sua unha isolada, você não é o seu cabelo isolado, você é um conjunto. Você é completa, você é um ser completo. Suas emoções, o seu comportamento faz parte do seu corpo. Então, não pode ser tratada de forma isolada, tá certo? Então, isso é o tratamento completo, tá certo? E por isso que modula-se humor também com a nutrição, tá? Os grupos maravilhosos que estão perguntando como aval, é no link do perfil que vocês acessam, tá? Então, dentro do link do perfil ali, vocês vão colocar o e-mail de vocês, o telefone, e vai aparecer uma página que vai mandar vocês para o grupo. Então, quando acabar aqui, vocês entram lá no grupo, tá certo? A gente vai conversar em detalhes sobre esses sintomas nessa semana, tá? E aí, na semana que vem, vocês aplicarão o teste para realmente fazer o fechamento disso. Porque vocês anotarão a pontuação de vocês, porque é um marco. Você não sabe, se você não tem nada registrado, anotado, dificilmente você vai saber onde você quer chegar. Então, a gente precisa ter um registro, onde eu quero chegar, o que eu quero chegar, como que eu vou organizar isso. E o processo de vocês será organizado, não vai ser uma coisa solta, né? Que você não sabe para onde você está indo, tá certo? Coceira na garganta pode ser sintoma de crescimento de fungos, tá? Então, a pessoa que fica limpando a garganta o tempo todo. Então, sabe? Igual a pessoa que fica ali o dedinho no ouvido, isso é um sintoma, tá? Um sinal. Então, mulheres maravilhosas, que bom que vocês pegaram várias chaves, estou amando. E saiba que tudo isso que você estava sentindo, que você não estava compreendendo, por que você estava sentindo tantas coisas e por que o problema voltava, agora você já tem o caminho, você já sabe o motivo, tá? Então, problema resolvido, 50% resolvido quando eu identifico, quando eu sei o que eu quero tratar, tá? Então, você já tem 50% aí do problema resolvido. Os próximos 50% é dali para frente, dentro do método. Claro, vocês recebem o conteúdo completo, mas aqui na imersão é um despertar atrás do outro, tá bem? Um grande beijo, mulheres maravilhosas.